O gigante chorou. O que a burocracia fez com São João de Caruaru em 2026 vai te deixar revoltado. Meus amigos e minhas amigas do Pernambucando por aí, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a paciência dos santos estejam com cada um de vocês. O que vou te contar? O Brasil de hoje exige uma paciência que nem Santo Jó conseguiria catalogar no seu currículo de provações. Fiquem todos muito bem-vindos a mais uma conversa de pé de balcão, onde a gente moe a realidade antes que ela termine de mastigar o nosso juízo. Isso tudo me lembra de forma muito viva a história trágica e cômica do compadre Tonho, lá para as bandas do Rancho do Navio. O infeliz cismou que o galinheiro dele estava muito atrasado, muito patriarcal e carente de uma governança globalizada. Resolveu trocar o velho galo de briga, aquele que acordava o povo na hora certa e punha ordem no terreiro na base do bico, por um galo belga de topete sedoso, criado em apartamento e alimentado com ração importada. Compadre Tonho ainda instalou iluminação de LED, caixas de som tocando música clássica para acalmar as poedeiras e uma comissão de raposas vizinhas para auditar a distribuição dos ovos, tudo em nome da transparência e do diálogo democrático interespécies. O resultado prático? Na primeira madrugada, as raposas fizeram um banquete. O galo belga fugiu chorando para debaixo do sofá e o pobre do Tonho passou o resto do ano jantando vento e jura de político. Pois bem, meus caros, quando eu olho para o que estão tentando fazer com o nosso patrimônio espiritual, estético e cultural, sinto o mesmo cheiro de óleo de peroba que exalava do projeto do compadre Tonho. Nós acabávamos de prosear sobre os preparativos e a ebulição do São João de Caruaru no ano da graça de 2026. Uma festa gigantesca, imensa, que projeta arrastar cerca de 4 milhões de almas sedentas e corações apaixonados ao longo de mais de 70 dias de folia. O tema oficial escolhido para este ano é, abre aspas, tecido de tradições, costurando gerações, fecha aspas. Uma frase bonita, sem dúvida, que parece escrita por alguma agência de publicidade da capital, cheia de rapazes de calça curta e barba hidratada com óleo de alecrim. Mas a pergunta que não quer calar na boca deste velho ranzinza que vos fala é a seguinte: que tipo de linha e que tipo de agulha estão usando para costurar esse tecido? Será que é a linha resistente do linho da nossa história ou o barbante vagabundo do progressismo de vitrine? A lapada filosófica no pátio do forró. Vejam bem os dados que a imprensa e os portais de notícias andam espalhando por aí como se fossem a 8ª maravilha do mundo moderno. A festa começou lá atrás, em abril, com as caravanas na zona rural e agora engoliu os palcos principais. Temos Joelma batendo o cabelo de um lado, Natan do outro, Belo cantando pagode romântico para consolar os chifrudos de plantão
e Rafaela Santos mostrando a força do brega e do arrocha no pátio de eventos Luiz Gonzaga. Até aí tudo muito festivo, tudo muito grandioso. Mas o sujeito que tem um pingo de miolo na cabeça e não se deixa anestesiar pelo primeiro gole de quentão, começa a notar um fenômeno curioso. O São João, que nasceu para celebrar a colheita, a chuva que o sertanejo pediu de joelhos a São José e a memória dos santos católicos, virou uma espécie de festival de música genérica, um grande liquidificador estético onde cabe tudo menos o próprio forró tradicional. O falecido professor Olavo de Carvalho, com aquela sua paciência de quem já previa o colapso da inteligência nacional, costumava dizer que o primeiro passo para destruir uma cultura é tirar dela a sua substância e substituí-la por um simulacro barulhento. É exatamente o que vemos quando o pátio de eventos Luiz Gonzaga vira palco para tudo que é ritmo que toca na rádio de São Paulo ou do Rio de Janeiro, enquanto os velhos tocadores de fole, os sanfoneiros de 8 baixos que trazem a poeira da estrada nos sapatos, ficam escanteados em polos secundários, tocando para 3 gatos pingados e um bêbado cochilando no banco. Transforma-se a herança de Mestre Vitalino e o legado do velho Lua em um produto de exportação pasteurizado, mastigado e cuspido para o turista de classe média alta que acha que o Nordeste é um imenso parque de diversões temático. E para que a festa aconteça nessa engrenagem de gigantismo estatal, entra em cena aquilo que o pensador escocês Thomas Sowell chamava de a visão dos ungidos. Os burocratas da cultura, os intelectuais de gabinete e os secretários municipais se reúnem em salas refrigeradas para decidir o que o povo deve consumir. Eles olham para a massa e pensam, abre aspas, esses coitados não sabem o que é bom. Precisamos trazer grandes estruturas, camarotes exclusivos com ingressos que custam os olhos da cara e o rim do cidadão, e misturar todos os ritmos possíveis para bater recorde de público e arrecadação, fecha aspas. É o império dos números sobre o espírito. É a mentalidade burocrática que calcula o sucesso de uma manifestação cultural pelo número de cabeças exprimidas por metro quadrado e pelo volume de imposto que vai entrar nos cofres públicos. O grande filósofo inglês G.K. Chesterton, com seu bom senso cirúrgico, dizia que a tradição é a democracia dos mortos. Significa dar voto à mais obscura de todas as classes, os nossos antepassados. É a recusa em se submeter à arrogância oligárquica de meia dúzia de iluminados que nasceram, por acaso, no século XXI e acham que sabem mais do que todas as gerações combinadas que as precederam. Quando o tema do São João de Caruaru fala em costurar gerações, ele deveria estar ouvindo o conselho de Edmund Burke sobre a sociedade ser um contrato de parceria não apenas entre os vivos, mas entre os vivos, os mortos e aqueles que ainda estão por nascer. Mas a modernidade sofre de uma doença crônica que Roger Scruton chamava de oicofobia, que é o repulsa ou preconceito contra o próprio lar, contra as próprias raízes. O sujeito sente vergonha do forró pé de serra,
Acha que o triângulo e a zabumba são coisas do velho ultrapassado e precisa enfiar um sintetizador eletrônico e uma coreografia de aplicativo de celular no meio do pátio para se sentir moderno, cosmopolita e aceito pelas altas elites globais. Vamos falar a verdade, minha gente. A imprensa noticia com pompa e circunstância que o polo Alto do Moura está fervendo e que a caminhada do cuscuz arrastou multidões para celebrar o maior cuscuz do mundo. Até a comida virou uma espécie de monumento ao exagero carnavalesco. O cuscuz, que é o símbolo do sustento do homem do campo, o prato sagrado que alimentou nossas avós na seca, vira um espetáculo de circo, uma competição de vaidades. Enquanto isso, o cidadão comum, o trabalhador que paga seus impostos escorchantes, precisa parcelar em 10 vezes no cartão de crédito o ingresso para o camarote exclusivo se quiser ver o show de perto, sem ser esmagado pela multidão no pátio público. É o despotismo suave que Alex de Tocqueville tanto temia. O Estado organiza a festa, dita as regras, fecha as ruas, fatia o espaço público para os grandes patrocinadores e deixa o cidadão na ilusão de que está se divertindo livremente, quando na verdade está apenas consumindo o que a máquina estatal permitiu que fosse consumido. A Torre de Babel agreste. Vejam a que ponto de inversão de valores nós chegamos nessa imensa e delirante banânia contemporânea. O sujeito passa o ano inteiro reclamando do preço do arroz, do feijão, do combustível e da falta de segurança pública na esquina de casa. Mas basta chegar o mês de junho para que uma espécie de amnésia coletiva caia sobre a população. É o triunfo do relativismo moral e da fragmentação cultural que Alasdair MacIntyre descreveu tão bem em suas obras sobre a perda do norte moral da sociedade. Nós viramos uma Torre de Babel, onde ninguém mais se entende. Uns defendem que o São João tem que ter sertanejo universitário, porque é o que dá lucro. Outros dizem que tem que ter funk e música eletrônica, porque a juventude gosta. E uma minoria romântica tenta lembrar que a festa é de São João, o santo que batizou Cristo, e não de um festival de inverno de uma marca de cerveja qualquer. É de rir para não chorar ao ver a ginástica mental que os defensores da modernidade fazem para justificar a descaracterização da festa. Eles dizem que a cultura é dinâmica, que tudo muda, que a tradição se renova. Ora, converseta mole para boi dormir. Há uma diferença abissal entre evolução cultural e a pura e simples destruição de uma identidade para dar lugar ao comércio desenfreado. Se tudo é São João, então nada mais é São João. Se o pátio de Caruaru pode ter o mesmo cardápio musical de uma arena de rodeio em Barretos ou de um festival pop em Interlagos, para que serve a viagem até o agreste pernambucano? Para ver o maior cuscuz do mundo feito de flocão industrializado, enquanto se ouve um cidadão de Goiânia cantar sobre traição e carros importados? A Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, já nos alertava com uma precisão que corta mais do que faca de pica-fumo, abre aspas, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, fecha aspas. O gigantismo do São João de 2026
Com suas projeções de 4 milhões de turistas e dezenas de polos espalhados, muitas vezes esconde o vazio espiritual de uma época que perdeu o senso do sagrado. O homem moderno acha que pode substituir a transcendência da fé e a beleza simples da comunhão comunitária por um espetáculo de luzes, fumaças e caixas de som com potência de terremoto. Eles querem costurar as gerações, mas esqueceram de colocar a linha na agulha da fé, do respeito aos mais velhos e da preservação daquilo que nos torna únicos. Conclusão: a resistência no pé de serra. Mas nem tudo está perdido, meus amigos. A beleza da nossa gente e a força do nosso povo são maiores do que qualquer plano de engenharia social ou de marketing político. No final das contas, a verdadeira resistência cultural não acontece nos palcos milionários patrocinados pelas grandes estatais ou pelas corporações de bebida. A verdadeira costura de gerações acontece quando um pai, longe do barulho ensurdecedor do pátio principal, pega o seu filho pela mão e o leva para um polo alternativo, ou para a sala da casa da avó e mostra como se dança um forró de verdade. Compassado, respeitoso, sem a vulgaridade que tomou conta das coreografias modernas. A resistência está no artesão do Alto do Moura, que continua moldando o barro com as mesmas mãos calejadas e com a mesma paciência de mestre Vitalino. Alheio à pressa dos turistas que só querem uma foto para postar na internet. Está na dona de casa que acende a sua fogueira na porta, assa o seu milho e convida o vizinho para tomar um café e conversar sobre a vida, praticando a verdadeira hospitalidade cristã, que o Estado jamais conseguirá mimetizar por meio de decretos ou festivais. Nossa esperança repousa na certeza de que a verdade, a beleza e a bondade sempre encontram um jeito de brotar nas rachaduras do asfalto da modernidade. O São João de Caruaru vai passar. Os palcos vão ser desmontados, as luzes vão se apagar e os políticos vão sumir até a próxima eleição. Mas o cheiro da terra molhada pela chuva de junho, o som do fole da sanfona ecoando no peito e a devoção simples e sincera do povo do sertão permanecerão vivos, porque foram plantados por mãos muito mais altas e muito mais firmes do que as dos burocratas de plantão. Mantenham a fé, protejam suas famílias e não deixem que roubem de vocês a alegria pura e legítima que vem das nossas verdadeiras tradições. Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que nos acompanhou até este momento nessa crônica ranzinza, mas cheia de amor por aquilo que realmente importa. Agora eu quero ver o campo dos comentários pegar fogo, mais do que fogueira de busca-pé, na noite de 23 de junho. Deixem aí a opinião de vocês. Vocês acham que o São João de Caruaru de 2026 ainda preserva a alma do Nordeste ou já virou uma imensa micareta de negócios disfarçado de tradição? O espaço é de vocês. Exerçam o sagrado direito de discordar ou de assinar embaixo. E não se esqueçam daquele roteiro que vocês já conhecem muito bem, mas que ajuda o nosso canal a continuar sendo uma voz de sanidade no meio desse hospício virtual. Cliquem no botão de curtir se este texto fez sentido para vocês. Compartilhem o grupo da família para animar o almoço de domingo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Muito obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.